Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Copa, devidamente trajado com a seleção que trouxe tanta alegria, loucura, maluquice no começo de tarde desta sexta-feira. E antes de tudo, eu tenho uma questão para quem não gosta de futebol, que não será respondida por vocês, afinal de contas, se você está me assistindo, você gosta de futebol. Que outra coisa no mundo traz este sentimento indescritível pelo qual passamos no final de Coreia e Portugal, Uruguai e Gana? Eu gostaria muito de saber que outra coisa neste planeta traz essa sensação, que talvez não tenha uma palavra que a defina, de misto de loucura, tensão, maluquice, angústia e tudo mais, felicidade ao final, pelo menos do lado coreano. O que traz esse sentimento pra gente, além do futebol? Eu, de verdade, não sei a resposta. Quem quiser me contar, pode contar. Coreia do Sul 2, Portugal 1, Uruguai 2, Gana 0. Uma rodada histórica, louca, angustiante. É o que eu te falei, eu não sei definir. Qual desses sentimentos define? Todos juntos e misturados. A Coreia do Sul, com uma obra de arte de som ao final do jogo, né, o passe que ele dá pro gol da Coreia, se classificou. E aí, eu estava assistindo ao pré-jogo no Sport TV, porque eu adoro o Sport TV, eu tenho o sonho de trabalhar no Sport TV. Mas no pré-jogo, os comentaristas e o narrador estavam falando: a Gana só precisa do empate, né? Porque Gana tinha 3 pontos, e acabou com 3 pontos de fato, seguraria o Uruguai, e a Coreia não tem a menor chance de ganhar de Portugal. No futebol não existe isso, gente. A não ser que seja, sei lá, Samoa Americana, tente ganhar de 14-0 do Brasil, tudo é possível. Jamais descarte uma seleção em Copa do Mundo. Se não tiver eliminada matematicamente, não a menospreze. Os comentaristas menosprezaram a Coreia, ou erraram matematicamente o que a Coreia podia fazer. Mas a Coreia podia, foi lá e fez. Eu até brinquei durante o jogo, no Twitter. A Coreia estava sendo pressionada, né, até porque apostava mais em contra-ataques do que Portugal. E eu falei, parece que a Coreia esqueceu que um gol classifica. Porque um gol a classificaria, né? Passou pelo número de gols feitos em cima do Uruguai. A Coreia, no final das contas, fez 4 gols na Copa. O Uruguai fez 3, o saldo de ambos era 0 e a Coreia passou. Não dá para menosprezar nenhum time. Copa do Mundo é outra coisa. Se eu sou um cara que acredita que o futebol tem uma mística diferente, uma aura diferente, milagres acontecem, não é na Copa que eu vou descartar isso. Então, por isso que quando o Catar não estava matematicamente eliminado antes do outro jogo, eles perderam para Senegal, então antes de Equador e Holanda não estava matematicamente eliminado. E vários jornais estavam cravando: Catar é o primeiro eliminado. Eu falei, gente, matematicamente não. E se o Catar ganhar da Holanda? Claro que não ganhou. Mas antes de estar matematicamente fora, jamais fale que uma seleção em Copa do Mundo está fora. O Uruguai venceu, mas perdeu pela própria incompetência. Gana reencontrou a mística do pênalti perdido contra o Uruguai, a maior rivalidade aleatória da história do futebol. E a Coreia foi lá e fez o que dela se esperava. Ganha o jogo e reza pelo resultado na outra partida do grupo. Aconteceu. Não dá para desistir. Não dá para desistir. A gente começa falando de Coreia e Portugal. Aos 45 minutos e 26 segundos do segundo tempo, já nos acréscimos, portanto, Son estava cercado por 1, 2, 3. Mesmo assim, ele enxerga o passe para o camarada meter a bola para o gol e classificar a Coreia, que depois, claro, ainda teria mais 5 minutos de acréscimo, mais os 8 dados no jogo de Uruguai e Gana. Então foi mais ou menos quase 15 minutos de tensão para os coreanos que puderam festejar o final. Eu só quero valorizar a jogada do Son, que puxa o contra-ataque sozinho. E veja como Portugal acreditou mais na jogada do que a Coreia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 portugueses contra 3 coreanos, sendo que o último é o coreano. Ou seja, tem 8 contra 2 aqui. E o Son achou esse passe perfeito, a linha perfeita. Pode ver que o pé do camarada português está em cima da área e o coreano não está com o corpo projetado para frente. Por isso, claro, que o gol foi validado. O passe perfeito para classificar. Lembrando que esse cara que está chorando ao final do jogo, para ele não ter que servir ao exército coreano, ele foi obrigado a jogar, mesmo sendo um astro de Premier League,
Ele foi obrigado a jogar os Jogos Asiáticos, que é tipo o Pan-Americano aqui pro Brasil, que ninguém assiste, porque passa em um canal que ninguém liga. Ele foi lá jogar os Jogos Asiáticos. E o governo da Coreia falou: se você ganhar os Jogos Asiáticos, você não precisa abandonar a Premier League, você fica jogando bola. Senão você vai ter que servir ao exército. Ele falou: show! E ganhou os Jogos Asiáticos. Na Copa passada, ele fez o gol da vitória sobre a Alemanha. A Coreia caiu na primeira fase, mas ganhou da Alemanha. O jogo em que a Alemanha é eliminada é uma derrota para a Coreia. E agora ele teve um momento de glória passando de fase. Provavelmente pega o Brasil, claro, eu estou gravando isso aqui antes de Brasil e Camarões, o empate garante o Brasil com a primeira colocação, é quem pega o segundo do grupo H, que é a Coreia. Mas, cara, honestamente, o Son vai jogar um mata-mata de Copa do Mundo. Eu acho que para ele já é uma glória maior do que qualquer título que ele vá conquistar com o Tottenham, o que provavelmente não vai rolar, né? Porque a gente conhece o Tottenham. O cara do jogo, é claro, é o Son aqui já chorando, tacou a máscara longe, tá vibrando. Um cara que nos acréscimos, com seu time precisando meter um gol na última rodada de Copa do Mundo, acha um passe genial desse, é o cara do jogo, sem a menor dúvida. Mas se a Coreia passou é porque Gana estragou toda a sua campanha, inclusive uma vitória sobre a Coreia. Eles ganharam da Coreia na segunda rodada, fizeram um jogo de igual para igual, no mínimo, contra Portugal, tiveram um pênalti suspeito marcado contra, enfim. Mas a zaga de Gana sempre foi o problema. Tomou 3 gols de Portugal, 2 da Coreia, mais 2 do Uruguai hoje. A zaga muito defeituosa, muito esburacada. O goleiro é bom, o Zig, né, que encarnou inclusive no final do jogo. O Cavani estava impedido, mas a cabeçada do Cavani. Fábio Costa em 2002 na final do Brasileiro, uma defesa idêntica. E teve outras defesas durante o jogo. Mas veja só o padrão repetindo aqui. Gana vira toda pro lado da bola. Onde que essa bola vai parar? Pro Soares, que está livre nas costas do último homem, chutar cruzado, o Arrasca vai fazer no rebote. De novo, onde que o Arrasca vai pegar essa bola? Todo mundo de Gana virado pro lado da bola, o Arrasca entra por trás e bate cruzado para fazer. E por que isso é importante? 2 motivos. Um, porque o Uruguai enxergou no primeiro tempo esse defeito na zaga de Gana. É só lembrar que os gols da Coreia de cabeça foram do mesmo jeito. Cruzamento no segundo pau, o centroavante lá, o Show, talvez, fez 2 gols, cabeceando por trás. É uma zaga que deixa esse espaço nas costas, e tanto a Coreia quanto o Uruguai aproveitaram. Não estou nem lembrando dos gols de Portugal, mas eu acho que não, foram diferentes. Mas enfim. E por que isso também é importante? Porque mostra a importância de ter o Arrascaeta no meio. Se você assistiu ao vídeo de Uruguai e Portugal, o lance que é a cavadinha, né? Aquela cavadinha ridícula que o Arrascaeta dá, eu falei, foi ridícula a finalização, mas pelo menos teve alguém ocupando esse espaço que o Uruguai não tinha nos jogos anteriores, com o Bentancur, que é ótimo, com o Valverde, que é ótimo, mas eles não são meias ofensivos, eles trabalham por trás. E aí você escala o Vecino, que joga mais aberto, não tinha ninguém na meia central mesmo. E o Arrasca fez o quê? Primeiro gol, ele aproveita, entra onde que ele entra, exatamente nesse espaço. É o meia entrando na área para pegar o rebote, pega de surpresa o adversário. Segundo, ele entra na área no espaço que estava vazio, porque olha só, ele faz a troca, tem alguém no meio, ele consegue entrar. O Uruguai aproveitou esses espaços pela escalação do Arrascaeta, que claro, aqui mais um ângulo, né? Olha como ele está livre. E o falso 9 do Soares, perfeito nesse passe do Soares pro Arrasca. Claro que eu elejo o Arrasca melhor em campo. E quem foi o pior em campo? O Alonso, técnico do Uruguai. Que foi burro, não tem outra palavra a gente falar. Ele foi burro. Por não ter escalado o Arrascaeta nos outros jogos, por mais que seja um clichê, então você é Mengão. Não, não é isso. Mas o Uruguai não tem um meia de criação. Um cara que entrava na área. O Vecino, o Bentancur e o Valverde não vão entrar na área como o Arrascaeta entra. Aí você tem o Soares idoso, o Cavani idoso, o Darwin Núñez jogando nada. E o Pelistri, que é uma criança. Eles precisam de ajuda. Quem é que ajuda? É um meia. Se você não tem meia na escalação, quem que vai ajudar? Ninguém, fica um vazio. Quando teve um meia, eles ganharam o jogo. Tarde demais, e sem contar que no segundo tempo o Alonso estragou o time com substituições também, com não muito sentido. A história de Soares em Copas do Mundo acaba com ele chorando no banco e caindo para Gana, o que é uma ironia gigantesca. Uma ironia que aumenta com o fato de que Gana também caiu. Gana conseguiu uma semi-revanche contra o Uruguai, tirou o Uruguai da Copa do Mundo, mas caiu junto. Futebol é uma loucura, e eu repito a pergunta no começo do vídeo. O que nesse mundo dá esse sentimento pra gente? Eu diria que nada. Beijo, tchau.